Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a todos. Vou deixar aqui apenas uma pergunta para que todos possam meditar. Paulo, ele era um homem carnal, tinha um entendimento carnal das coisas do Altíssimo, ou Paulo foi um homem com a mente totalmente renovada? Se a gente analisar muitas coisas que Paulo fala, dá a impressão que Paulo está falando fisicamente. Mas Paulo, ele usava de muitas estratégias para falar, assim como o Messias utilizava. Falava de coisas da terra para mostrar o espiritual. Um fato clássico, já comentei sobre isso, Romanos 7, quando Paulo usa o exemplo do marido e da mulher. Quando o marido morre, a mulher pode se casar com outro, e ali Paulo está falando definitivamente sobre o marido lei. Depois ele fala que o marido lei morre, e a mulher, que é a igreja, agora pode se casar com um outro marido, que no caso, lá no mesmo contexto, ele fala que é o Messias ressuscitado. Mas ele está utilizando um exemplo da terra, para a gente poder entender, para a gente poder compreender. Ele fala muito sobre essa questão de marido e mulher o tempo todo. A maioria das pessoas entendem fisicamente o que ele está falando, mas em vários casos ainda ele diz: falo sobre o ungido e a igreja, eu falo sobre o Emanuel e a igreja. Ele está sempre trazendo mensagens espirituais, mas muitas pessoas entendem fisicamente. Como eu já disse no áudio que eu gravei agora dia 15 de maio, o livro Bíblia, ele é um livro complexo, ele é fragmentado. Ainda mais depois que colocaram capítulos e versículos, fica mais difícil ainda de a sua mente compreender um contexto todo. Geralmente você tem na sua mente, assim como eu tenho na minha, e ainda tenho que ficar todo dia limpando essa sujeira que colocaram, a gente tem os textos todos separados. Às vezes dentro de um contexto você conhece um versículo, 2 versículos, dentro de um contexto todo. Isso faz com que você não entenda a história. Um fato que já tem um tempo que eu venho prestando atenção é que o sistema religioso, assim como o político também, e as pessoas se tornam propagadoras disso, somente depois do YouTube, a gente sempre joga as coisas para o futuro. Tudo vai acontecer no futuro. No presente é como se nada estivesse acontecendo. Se você pegar um vídeo de Apocalipse na internet, você vai ver que sempre as pessoas tratam do Apocalipse como sendo o fim. Como eu já falei, Apocalipse é revelação, mas muitas pessoas não compreendem, e pelo fato de estar no último livro da Bíblia, se entende como sendo o fim de tudo. E na verdade não é, ali fala desde o começo. Ela pode ter pontos que retratam do fim, sim, mas não tudo. O que eu quero dizer com isso? O sistema, eles conseguem colocar na nossa cabeça que tudo ainda vai acontecer. Nada ainda aconteceu, né? Como, por exemplo, um fato que eu falo muito, que é a descida do Espírito Santo em Atos, que ali desapossa os mordomos, que ali o Pai agora seria o guia, né, de todo ser humano, como o Messias disse em Mateus 23. Mas o sistema não pensa assim e não ensina assim, porque se ensinarem, como eu falei no áudio que eu gravei dia 15, se ensinarem assim, se derem o Emanuel para o povo se liberta deles, porque começarão a ouvir a voz do Espírito. E esse é o desejo do Altíssimo, e foi para isso que ele se manifestou em carne, para sofrer na sua carne tudo que a lei podia trazer de ruim, por isso que ele se tornou maldito por nós, e depois nos comprou a liberdade. Liberdade esta que Paulo usa muitas das vezes o exemplo de escravo e filho. Vós não sois mais escravos, e sim filho, como ele fala em Gálatas. E o filho,
ele está ligado diretamente ao Pai, não tem mais tutores, ele não tem mais guias, mais mestre, alguém que comanda ele. Então, você perceba que Paulo fala o tempo todo usando analogias, e ele mesmo pega passagens da Velha Aliança e faz analogias, ele faz daquela história algo que acontece com todos nós, como ele fala de Sara, de Agar, lá em Gálatas 4, e foi daí que eu comecei a ver que a mente de Paulo era muito espiritual, e automaticamente eu comecei a entrar pelo mesmo caminho, porque eu falei, faz sentido o que ele fala, espiritualmente faz muito mais sentido do que se eu enxergar apenas a história. Foi daí que tudo começou, quando eu li Gálatas 4. Lendo 2 Tessalonicenses 2, eu encontro aqui a passagem aonde fala de um iníquo, né? Que inclusive o título na Bíblia, que eu acho um absurdo esses títulos, porque tira todo o entendimento do contexto. O título é o Anticristo e o Retorno de Jesus. Você lê o título, você já começa a ler o contexto com o título na cabeça, dificilmente você vai conseguir entender o que está escrito. Tire esses títulos quando você for ler as Escrituras. Tire o mais rápido possível. Porque quem colocou esses títulos aí, senão as pessoas que compilaram este livro? Foram as mesmas pessoas que colocaram o Novo Testamento começando no nascimento do Messias. Será que essas pessoas entendem alguma coisa espiritualmente? Será que essas pessoas compreenderam o plano do Eterno? Que o Pai vindo ao mundo, ele precisava cumprir no seu corpo a lei para depois comprar o verdadeiro tempo para si, que é o ser humano? E isso se cumpre em Atos 2. Paulo fala em Hebreus 9, eu acho engraçado que eles demonstram claramente que são cegos, às vezes não fizeram nem de propósito, são cegos mesmo, porque lá em Hebreus 9, Paulo fala que é impossível haver um Novo Testamento se o testador ainda estiver vivo. Como pode, né? Eles colocam o Novo Testamento começando no nascimento do Messias, e lá em Hebreus 9, eles deixam escrito, Paulo fala que é impossível haver um Novo Testamento se o testador estiver vivo. E o que é o testador ali? É o próprio Messias, cumprindo no seu corpo toda a lei. Quando ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, é claro, ele estava ali realmente cumprindo. Só que era um plano secreto. Os lavradores, os mordomos, nem imaginavam que ao matá-lo, eles estariam perdendo suas mordomias, porque nele se cumpre a lei e o Pai rasga todo o mandamento antigo para poder agora escrever um mandamento novo, não mais na pedra, mas agora no entendimento das pessoas. Você consegue entender que essas pessoas manipularam tudo? Às vezes cegamente. Romanos 7, Paulo deixa claro, leia Romanos 7 para você ver que Paulo fala que o Messias no seu corpo, ele findou a lei. No seu corpo. Não foi quando nasceu. Ele disse está consumado quando ele morreu. E ele consumou o quê? Ele consumou a lei. Então como que pode? Esses mesmos homens que não compreenderam nada do plano do Altíssimo, são eles que colocaram esse título aqui, ó. Será que colocaram esse título sem saber ou maldosamente? Diz as Escrituras que esses homens são cegos guiando cegos. Aqui no contexto, se você não ler esse título, no contexto, Paulo fala aqui sobre um iníquo, ele chama de filho da perdição, que se levantaria contra tudo que se chama Deus. No caso, ele colocou o nome Deus aqui, porque é o nome que Roma colocou para o Altíssimo, né? Aí ele fala, esse iníquo, ele se levantará e ele é objeto de adoração. Sendo objeto de adoração, ele se assentará no santuário do Criador e se apresentará como sendo o Criador. Gente, isso aqui é muito forte. Eu fiz uma anotação aqui, o seguinte, ó. Paulo em 2 Tessalonicenses 2, do verso 3 ao 12, você pode ler o contexto que ele está falando. Ele fala de uma suposta apostasia onde o iníquo se revelaria. E esse iníquo
se levantaria contra tudo que é sagrado e se assentaria no santuário do Altíssimo. Quando fala santuário, está falando de um lugar santo. Com isso, ele enganará muitos e o povo seria enganado porque não se importaram em procurar a verdade. É isso que está resumido do verso 3 ao 12 de 2 Tessalonicenses 2. A minha pergunta é: Paulo era um homem carnal ou espiritual quando ele se referia a esse iníquo, quando ele se referia a esse santuário? Porque quando a gente vai a um templo religioso, a maioria dos líderes, não vou totalizar aqui, mas a maioria eles se referem a esse santuário onde o iníquo se assentaria como sendo terreno. A maioria. Mas a pergunta é, Paulo falava aqui de um santuário terreno? Será? Vamos ver o que Paulo fala. Temos que ter a escritura de uma forma geral, com 360 graus, global na nossa mente, para a gente não ficar preso a enganos. O próprio texto fala que as pessoas, por aceitarem o engano, não entenderiam a verdade. Verso 24 de Atos 17, olha o que Paulo fala. O Criador, aquele que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então já cai por terra. Aqui é o próprio Paulo falando. Ele está aqui em Atenas falando com o povo que tinham muitos deuses em seus altares, seus templos, e Paulo fala, mas o Criador, aquele que fez os céus e a terra, ele não habita dentro desses lugares feitos por mãos de homens. Então já cai por terra. Isso o próprio Paulo falando. Que o Criador, esse santuário que ele se refere aqui, aonde esse iníquo se assentaria, não é terreno. Porque não existe lugar santo na terra. Existia na velha aliança, onde ali tinha o tabernáculo, e existia o local santo onde ficava a arca. Isso é velha aliança. Na nova aliança, leia Hebreus 8, Hebreus 9, para você entender que ali Paulo ele deixa claro que o tabernáculo que existia na velha aliança, ele é sombra do tabernáculo que existe no céu. E lá ainda ele fala que o tabernáculo é separado em duas partes. Se a primeira parte ainda estava na terra, onde ali os sacerdotes ficavam e entravam uma vez por ano lá no Santo dos Santos, se existia o véu, mais fácil de se entender, é porque ainda o caminho para se chegar ao Pai estava fechado. E este véu, como eu já falei, é um véu que se rasga aqui dentro do entendimento. Ele se rasgou fisicamente lá porque aquele povo precisava ver para crer. Este véu é o que separava o homem do Altíssimo. Este véu é o Éden fechado, onde você não pode comer da árvore da vida porque você é sujo, você é carnal, você é ambicioso, é avarento, é egoísta, é invejoso, são os frutos da carne. Você é carnal, então o véu está fechado. Quando vem o Messias e cumpre a lei, e por que tudo isso? Isso aqui é um detalhe que muitas pessoas não entendem. O Messias ele precisava ser gerado de uma virgem, ele precisava ser gerado de um povo virgem. Por isso que usa a imagem da mulher, mas nós temos que entender que ali está se referindo a um povo virgem para gerar ele. E essa virgindade não é vaginal. É uma virgindade de entendimento. Alguém que nasceu não contaminado pelo fermento da Babilônia. Não sei se você lembra, quando o pai separa Israel, através de Abraão, o mundo era pagão. O mundo era, quando eu falo pagão, já até falei sobre isso, é apagado da presença do pai. Não existia o seu espírito. Estava totalmente idólatra, preso à carnalidade. O pai separa Israel, coloca a sua lei, e começa a lapidar o povo. E vai lapidando. Cada geração que vai nascendo um povo mais lapidado. Claro que foram levados para a Babilônia, foram enxertados lá dentro muitos enganos, mas no meio desse povo todo existiam os que não comiam do engano. E veio, foi lapidando até que se gera aquele que não tinha fermento, que não tinha engano, que nasceu espiritualmente, que aí é o nosso Messias. O Emanuel encontra uma mente para habitar, para se assentar, cujo a besta não estava assentada. Porque a besta ela existe
desde da criação da religião, que começou lá com o filho de Noé, né? Cã. Inclusive eu quero gravar uma mensagem sobre isso, interessantíssimo. Que Cã, ele começa ali a religião. Apesar de que antes de Cã, o homem já havia caído, né, para os desejos carnais, mas Cã foi o que criou a prostituição mesmo religiosa e se tornou inimigo do Criador. Por quê? Porque levantou ali desde a Torre de Babel, querendo colocar o povo contra o Eterno, e dali começou-se a adoração a ídolos, vem Nimrod e vem toda a história, e essa religião está aí até hoje dominando o mundo. Mas o que eu quero dizer, e eu gostaria que você prestasse atenção, é que Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, quando ele fala desse Nico, todo mundo joga isso para o futuro. E sem perceberem, esse Nico já se levantou e ele já está sentado no santuário do Altíssimo. E o santuário do Altíssimo é o nosso entendimento. Como eu falei, o Messias, quando ele cumpre no madeiro toda a lei, porque já não havia mais necessidade de a lei estar do lado de fora, porque agora o véu seria rasgado e aqueles que crescem se achegariam ao Pai. Quem não cresce, como João fala em Mateus 3, seria queimado, não é mais aceito pelo Pai. Mas quem cresce, abandonaria pai e mãe, buscaria o Pai em espírito, como ele fala para a mulher samaritana. Tudo, gente, não sei como que tem gente negativa esses vídeos, porque tudo se encaixa. Messias fala para a mulher samaritana que não aceitaria mais a busca carnal, agora só se fosse espiritual. Vem em Atos e o Espírito do Pai de fato desce sobre as pessoas, como ele disse em Mateus 23, que as pessoas teriam o Criador do Universo como seu Pai, como seu guia, não era mais para ter homens. Ele fala para largar pai e mãe, ali já falei. Ele fala de coisas da terra para mostrar o espiritual, assim como Paulo fazia o tempo todo, como ele fez em Romanos. Ele comparou ali o pai como marido, a sua igreja como mulher. Então você vê que tudo se encaixa. O véu se rasgando é agora as pessoas podendo comer da árvore da vida, que o Messias disse em João 15 que ele é esta árvore. Quando fala ele, não é carne, mas é o que ele falava. Se atentarmos para o que ele falava, se nos perdoarmos uns com os outros, se não ficarmos devendo para ninguém, não deixar fazer dívida, sabe, não prejudicar, não querer fazer o próximo de comércio, se nos vermos como irmãos, se ouvirmos a voz do Espírito, teríamos o Pai nos guiando. Mas o mundo está, infelizmente, sendo dominado por esse Nico que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2. É triste que as pessoas sejam tão carnais e não consigam compreender que o próprio Paulo, que escreveu 2 Tessalonicenses, ele diz que o Criador dos céus e da terra não habita em santuário feito por mão de homem. Então onde ele habita? No entendimento. Em Hebreus 8 o próprio Paulo fala disso, que a lei que antes habitava a arca, que lá ele fala que a lei foi colocada agora no nosso entendimento, né, em Hebreus 8. Se a gente analisar e separar, mudar a chavinha para a velha aliança, onde ficava a lei? A lei ficava dentro da arca, onde tinha o maná, onde tinha ali o cajado. Na nova aliança, a arca somos nós. Nós somos templo do Altíssimo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6. Vós sois o templo do Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo, senão o Altíssimo, senão a lei que comanda esse corpo, que controla a nossa mente? Você está conseguindo entender? Se você tiver o Altíssimo em sua mente comandando o seu corpo, você não tem o iníquo. Mas se você tiver o iníquo, o que é ter o iníquo? É você não compreender nada do plano do Pai, é você estar cego e ficar praticando ainda liturgias, tradições, rituais para se chegar ao Pai. Obras que Paulo fala em Efésios 4, que inclusive o sistema deturpa muito. Lá Paulo fala das obras que não salvam, somos salvos pela fé. Fé é buscar o Pai em espírito, é não precisar praticar essas obras religiosas. É isso que Paulo falou que não salva. E no mesmo contexto, Paulo deixa claro, Efésios 2, desculpa, é 2 ou 4, né? Leia para você confirmar. Mas lá Paulo fala que a obra que não salva é a obra religiosa.
Ele mesmo diz no contexto: fomos comprados agora para praticar as boas obras. E as boas obras é as palavras do Messias. Como é triste saber que a cegueira é tão grande, tão grande. Eu coloquei aqui Atos 7, vou colocar agora, 46, verso 46. Leia o contexto, aqui é a narração de Estevão. A partir do verso 46, Estevão fala que Davi ele tentou construir uma casa para a habitação do Deus de Jacó. E aí no verso 47 ele fala: mas foi Salomão que edificou esta casa. Aí no verso 48, gente, será que Paulo, quando fala em 2 Tessalonicenses desse iníquo se assentando no santuário, Paulo está falando de um santuário terreno, de um templo terreno? Ele vai se contrariar ao que Estevão falou? Não se esqueça que nessa narração de Estevão, Paulo estava aqui ouvindo. Leia o contexto para você ver. Quem foi que ficou com as roupas de Estevão quando ele foi apedrejado? Foi Paulo. Inclusive para mim, aqui foi uma narração que mexeu com o entendimento de Paulo, porque a narração de Estevão aqui ela é tremenda. Foi esse capítulo que me libertou do sistema. E o que fez a minha mente se abrir espiritualmente foi Gálatas 4. Mas esse capítulo me libertou do sistema, porque eu vi que eu estava do lado dos que apedrejaram Estevão, porque eu acreditava em templo de pedra. Eu acreditava que eu ia para a igreja buscar o Criador do Universo. Eu acreditava que aqueles homens falavam por ele, quando na verdade eu estava negando o Espírito ouvindo aqueles homens, porque o Messias disse que quem agora falaria conosco é o próprio Pai, o seu Espírito. Eu tinha que crer, e eu criei, e hoje estou liberto. E aqui Estevão fala, verso 48, o Altíssimo ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é trono, é o meu trono, a terra é a escabelo dos meus pés, que casa vocês poderiam edificar a mim, diz o Criador do Universo. Qual lugar seria o lugar do meu repouso? Não fui eu, porventura, com as minhas mãos que fiz tudo o que vocês estão vendo, todas as coisas? E aqui ele está citando Isaías 66. Se você ler o capítulo de Isaías 66, ali o profeta Isaías está falando justamente isso, que o Pai nunca habitou dentro de templos feitos por mãos de homens. Foi uma tremenda de uma blasfêmia Salomão construir um templo contra a vontade do Pai. Se você ler 2 Samuel 7, eu tenho uma mensagem, inclusive no canal Adorando em Espírito, que você precisa ouvir. Fala quem foi que edificou o templo verdadeiro ao Pai, Salomão ou Messias? Você vai ver nesse áudio a prova clara de que foi o Messias que levantou esse templo, mas o sistema defende que foi Salomão. Muitos líderes religiosos defendem isso. E na verdade foi o Messias. O reino do Messias é que é eterno, não o de Salomão. Salomão já acabou. Só nisso já perde todo o brilho. Salomão nunca foi chamado de filho, como o texto diz que quem levantaria o templo para o Altíssimo seria chamado de filho e o Altíssimo, e ele chamaria o Altíssimo de pai, segundo Samuel capítulo 7. Quem foi chamado de filho? Paulo fala em Hebreus capítulo 1 que o único que foi chamado de filho foi o Messias, nenhum outro. Nenhum outro. Então, em quem nós vamos acreditar? Nas Escrituras ou nas pessoas que estão vivendo da herança, que não conseguem compreender as Escrituras e ficam se colocando como mestres, assim como Nicodemos? Não entendem o que é nascer do Espírito e ficam mantendo o povo na carne, com rituais, com culto de oração, como se a pessoa que nasce do Espírito ela precisasse agora ficar dentro de um salão buscando ao Pai ali, naquela hora marcada com ele, como se ele fosse humano. As pessoas enxergam o Criador do Universo como humano. E o pior, elas enxergam o Criador do Universo fora de si e não em si. Quando o véu se rasga, o Pai habita o seu templo, que é o ser humano, e nós buscamos ele agora em nós, e não mais fora de nós. Aí não existe mais horário. Nos tornamos de verdade a casa de oração que o Messias disse que nós nos tornaríamos. Casa de oração. Aonde o Pai e nós nos comunicamos 24 horas por dia, em espírito. Mas as pessoas não querem nascer do Espírito. A maioria não quer, porque elas querem continuar ficando debaixo de homens, debaixo do engano. E em 2 Tessalonicenses 2, lá, do 3 ao 12, você vai ver que o Pai fala que ele deixaria o iníquo se assentar no santuário, que é a mente das pessoas, porque elas não procuraram a verdade. Não procuraram a verdade. Elas tinham prazer na mentira. Eu vou finalizar falando o seguinte. Paulo fala que existia um que impedia ainda de um iníquo se manifestar.
Ele fala que esse Nico ele é objeto de adoração. Quem é que ainda segurava o Inico de não se manifestar? O Messias. Suas palavras. As suas palavras estavam no entendimento das pessoas. As pessoas haviam parado de sacrificar, as pessoas haviam parado de serem carnais. Em Atos 2, Atos 1, Atos 2, Atos 3, isso fica claro ali. As pessoas vendendo tudo que tinha para ter tudo em comum, a verdadeira comunhão, as pessoas se vendo como irmãos e a palavra do Messias sendo gerada dentro deles e a terra começando a ter um pouco de esperança. E vamos parar de sofrer, as pessoas vão começar a se amar. Só que aí se levanta o Inico. O Inico foi levantado. A besta, que foi ferida na cabeça pelo Messias. Essa besta que já vinha dominando a Babilônia e depois o povo de Israel, porque ela foi impregnada lá dentro. Leia as escrituras para você entender. Você vê que a besta já havia impregnado lá dentro de Israel. E o povo estava adorando ela. E aqui Paulo fala, ela vai se levantar. Porque ela foi ferida, mas vai se levantar. E se você ler Apocalipse 13, que o sistema joga para o futuro, e as pessoas estão todas sendo enganadas, achando que a besta vai selar as pessoas só lá no futuro. Nós aqui estamos de boa, estamos livres. É isso que o sistema coloca na cabeça das pessoas. Que nós aqui estamos livres. Quem vai se prejudicar é só lá na frente. Quando realmente a besta se levantar, não, gente. A besta já se levantou há muito tempo e já se assentou no santuário. O tempo. O véu se rasgou para muitos, estão expondo o Messias ao vitupério. Não aceitam serem guiadas pelo Espírito, estão adormecidas, como eu usei o exemplo de um membro do corpo, quando você dorme em cima, que ele fica adormecido, você não consegue comandá-lo porque ele está morto, está dormente. Agora, quando passa aquela dormência e você começa a mandar mensagem, aí o seu braço começa a movimentar de novo. Gente, uma vez eu dormi com o braço assim fora da cama, sabe que você fica assim? Quando eu acordei, eu dava sinal pro meu braço, ele nem se mexia, porque estava dormindo. Assim está a humanidade. Não ouvem a voz do Espírito, estão debaixo dos falsos profetas da besta, que dão lavagem para o povo comer. E o povo não ama, o povo não perdoa, o povo não está nem aí. Eu vejo porque eu sei do que eu estou falando. Conheço pessoas que não saem dos templos, mas no seu dia a dia só enganam, só enganam, só enganam. É lamentável. Depois elas vão para o culto colocar a culpa sobre o Inico. Porque esse Inico, ele pegou toda a herança do Messias, tudo, colocou sobre ele e agora as pessoas o adoram. Olha só, o Inico é objeto de adoração. Quem é esse Inico? Senão esse ídolo de Roma que está nos templos sendo adorado. Nos templos, na macumba, no espiritismo, em tudo. As pessoas adoram aquele que veio sem beleza, sem formosura, que não queria glórias, só queria trazer o Altíssimo para habitar o verdadeiro templo. Mas infelizmente as serpentes não aceitaram, o mataram, o penduraram no madeiro como vergonha pública. Mas ali ele tirava do poder deles a vinha era dada para os nascidos do Espírito. Então fica tranquilo você que nasceu do Espírito, porque são esses são os filhos que o Pai tem prazer. Por isso que na velha aliança toda, se você ler, você vai ver, sempre o filho que nasce depois, sempre, ele é o mais aceito. Esaú e Jacó, Adão e o próprio Messias. Analise, primeiro nasce primeiro nasce Ismael, depois nasce Isaac. Quem que o pai aceitava? O pai sempre aceitava o segundo. E o próprio Messias fala a parábola dos dois filhos. O primeiro filho que foi chamado, o pai não o aceitou. Mas o segundo, que nunca prometeu nada, mas de vez em quando fazia alguma coisa, este o pai aceitou. Por isso que o Messias falou que as prostitutas precederão o reino na frente daqueles homens que se julgavam santos. E quando ele fala da prostituta, ele está falando do povo da Babilônia, que é prostituído, que é fermentado, mas que para ouvir a voz do Espírito, porque o pão foi dado
aos coxos, aos cegos, aos mancos, que somos nós, os gentios, e aqueles que aceitam largar tudo para buscar o Pai em espírito são aceitos por ele. Mas aqueles que ficam se contaminando com a mulher repudiada, cujo Messias disse em Lucas 16, não era para fazer, esses estão em adultério perante o Pai. Se enganam quando pensam que estão servindo ao Altíssimo, mas na verdade estão servindo o iníquo no seu entendimento, porque ele é quem está assentado, ditando ordens, dando cadáver para as pessoas comerem. Que o Pai Eterno abençoe a todos, e espero que essa mensagem possa falar muito ao seu coração. A besta está assentada na mente da maioria das pessoas, tornando elas religiosas e no seu dia a dia fazendo tudo o que uma pessoa do mundo, entre aspas, do mundo, como eles chamam, eles fazem tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma, e acreditam que por estarem num templo à noite cantando, louvando, batendo palminha, são salvos. Coitados, eu tenho dó, coitados deles, estão com o iníquo em seu entendimento, e por aceitarem comer deste engano, não conseguem enxergar aquilo que o Pai quer mostrar a toda a criatura, a sua verdade. Que o Pai te tire deste mar de mortos e que você aceite essa isca que eu estou dando para sair deste mar de mortos. Que o Eterno te abençoe.